João capítulo 14, queridos, abram aí, por favor. Pergunte à pessoa que está do seu lado: cadê seu irmão? Aí você responde para ele: o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com ele, né? Sim ou não? Eu quero que ele se exploda. Não? O Senhor fez essa pergunta para Caim. A primeira pergunta de Deus foi para Adão. Ele perguntou: onde você está? E a segunda pergunta que a gente vê é: quem te mostrou que tu estavas nu? E a outra pergunta é: cadê teu irmão? São as perguntas inquietantes de Deus. Onde você está? Menos grave aí, está muito grave. Onde você está? Então, uma das perguntas de Deus é: cadê teu irmão? Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Só estou achando que estamos precisando de que os irmãos virem crente. João capítulo 14. Quero falar com vocês hoje. Mantenham a Bíblia aberta. Vocês trouxeram Bíblia, sim? É importante, Bíblia no celular. Diga: na igreja não é lugar para você mandar mensagens, ficar no WhatsApp. Se você sair com seu namorado e você ficar no WhatsApp, eu acho que o namoro vai acabar ligeiro. Sim ou não? Porque quem fica no WhatsApp ou nas redes sociais está valorizando quem está ausente e desprezando quem está presente. Sim ou não? Valorizando quem está ausente, desprezando quem está presente. Se isso é ruim com relação a nós, você imagine qual é o prejuízo que isso tem com relação a Deus. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, sim ou não? É a Ele a honra, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Que todos digam amém, não é? Então, queridos, esse texto de João capítulo 14, na verdade é João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. O que trata desses capítulos? Ele fala sobre obediência a Deus. E Jesus vai deixar muito claro que a obediência é amar. E ele vai dizer que a obediência é uma condição para nós termos relacionamento com o Espírito Santo. Então veja só, no início do capítulo 14, Jesus está apresentando o Pai. No início do capítulo 14, Jesus está apresentando o Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Depois o Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: eu estou convosco há tanto tempo e vocês ainda não entenderam. Então Jesus explica: ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, Filipe, nós precisamos ter um encontro, nós precisamos ter um relacionamento para eu te apresentar o Pai. Depois que Jesus apresenta o Pai, no versículo 15 é que ele começa. Eu vou citar para você só os versículos que ele fala sobre obediência. Depois eu vou falar melhor sobre cada um deles. O primeiro versículo é 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha o que ele diz em seguida: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, a saber, o Espírito da verdade. Aqui Jesus começa a apresentar o Espírito Santo. Quantos de vocês sabem que no final do culto a gente tem a bênção apostólica, que fala que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Jesus segue precisamente essa ordem. Ele apresenta o Pai, e
depois ele diz para Filipe: você precisa vir a mim. Depois que você vier a mim, eu vou te apresentar o Espírito Santo. Então você começa a desfrutar, vindo a Jesus, você começa a desfrutar do amor de Pai. Vindo a Jesus, Ele vai te apresentar o Espírito Santo para que você desenvolva comunhão com Ele. Então veja: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, a saber, o Espírito da verdade. Isso está no versículo 16 e 17. O outro texto, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Estamos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O outro está no versículo 23. E Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Estamos juntos? Então o primeiro versículo diz: se você me amar, guardará o meu mandamento. Versículo 15. No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. No versículo 24, ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quando a gente pula para o capítulo 15, versículo 7, ele diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. No versículo 14 do capítulo 15, só um instantinho. Capítulo 15, versículo 7, foi o que nós lemos. Agora o versículo 10 do capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Estamos juntos aqui? Se guardardes os meus mandamentos. Eu estou lançando fundamentos. Por quê? Nós estamos falando sobre ter comunhão com o Espírito Santo. Estamos juntos? O Espírito Santo é uma pessoa. Quero ter relacionamento com Ele? Quero. Existem princípios a serem obedecidos, e Jesus está falando sobre esses princípios. Se eles não forem respeitados, tão pouco haverá comunhão com o Espírito Santo. Nunca haverá. E se o Espírito Santo não existe na vida da igreja, tão pouco essa igreja existe. O que torna uma igreja é a presença e a manifestação do Espírito Santo. Se você vem à igreja e não há manifestação do Espírito Santo, significa dizer que Deus já foi embora. E quem botou ele para fora? Nós. Vocês estão comigo? É horrível isso, sim ou não? Mas é a verdade. E nem adianta vir teologias que estão pregando por aí, teologias inúteis. Não vos deixeis enganar por vãos pensamentos. Essa é a verdade. A característica de uma igreja saudável é o mover do Espírito Santo. Se não há mover do Espírito Santo, Deus não está ali. Ele já foi jogado para fora. Tem um escritor americano que ele diz que se o diabo quiser destruir uma igreja, basta causar entristecimento ao Espírito Santo. Estou dizendo com as minhas palavras. Não me lembro das palavras exatas dele, mas ele estava dizendo que para acabar uma igreja basta tirar o Espírito Santo, e você não terá uma igreja. Como diz Apocalipse 2, lá está escrito que falando à igreja de Éfeso, ele diz: uma coisa eu tenho contra você, é que você deixou o seu primeiro amor. Arrepende-te, pois, e volta às práticas das primeiras obras, porque se não fizeres isso, eu removerei do seu lugar o teu candeeiro. A igreja pode até permanecer, mas a luz de Deus não. A presença de Deus não. Porque houve um abandono do lugar da intimidade, do lugar da comunhão. Uma coisa eu tenho contra ti, é
que você deixou o seu primeiro amor. Estamos juntos? Então nós estamos falando de... Jesus está explicando bases para que o Espírito Santo seja adorado, desejado e querido. E ele diz: você precisa obedecer. Se você não obedece o que eu te digo, não tem como ter comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, é o nome dele, é santo. Então, junto com a manifestação do Espírito Santo, tem uma vida santa. A pergunta fica: quem atrai o Espírito Santo? É a minha santidade ou é o Espírito Santo que gera santidade? As duas. Tem coisa que não dá para você dizer quem vem antes, quem vem depois. A santidade é um ambiente onde o Espírito Santo fica. E o ambiente onde o Espírito fica é santo. As duas coisas são verdades. Qual é a nossa responsabilidade? Preparar o ambiente onde o Espírito Santo vai estar bem, onde ele vai se sentir bem. Existem ambientes que o demônio gosta de estar. Estava conversando com uma mulher essa semana. Ela viveu em algumas boates. Ela frequentou algumas boates. Hoje ela nasceu de novo. E ela dizia que quando frequentava esses lugares era nítido o peso, era nítido a visitação, a presença dos espíritos demoníacos naquele lugar. Do mesmo jeito, existem ambientes que são preparados para o Espírito de Deus, porque ele vem onde ele é desejado. Existem pessoas que dizem: eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. A pergunta é: você queria mesmo ser batizado no Espírito Santo? Você deseja mesmo o Espírito Santo? Porque eu tenho... Deixa eu pegar aqui minhas agendas feias. Olha só, a irmã Catherine Kuhlman, ela diz o seguinte: todos podem ter uma grande experiência na operação do Espírito Santo. A irmã Catherine Kuhlman foi uma mulher movida de maneira sobrenatural no Espírito Santo. Uma característica do ministério da irmã Catherine Kuhlman era que o ambiente onde ela estava ficava tomado da glória de Deus. O irmão, o Davizinho, nosso, que hoje é Davizão, o Davi jovem que canta, Davi Gomes, os dois são grandes agora, temos dois Davis, e os dois são Gomes, e vixe, é mesmo. Então vamos chamar um Davi Moura, o outro Davi Gomes, para a gente distinguir um pouquinho. Davi preto, Davi branco. O Davi branco, ele assumiu o ministério de jovens. E ele estava dizendo para mim: pastor, eu tenho uma visão no meu coração. E a visão que ele tem no coração foi de uma pregação que ele ouviu há muitos anos, há muito tempo atrás, aqui nesse lugar. Eu acho que foi eu que falei. E eu falava sobre uma palavra profética que o Senhor deu ao irmão Kenneth Hagin. E nessa palavra profética o Senhor dizia para o irmão Kenneth Hagin: nesse tempo, que era o tempo do irmão Hagin, vocês ministraram tocando na nuvem da glória de Deus. Mas ele disse: eu estou preparando uma geração que vai ministrar dentro da nuvem da glória. O que Deus estava dizendo para o irmão Hagin é que haveria tempo, viria tempos. Deus estava levantando uma geração que iria ministrar dentro da nuvem. Ele iria desfrutar de coisas muito mais poderosas em Deus. O irmão Hagin não é o único que crê assim, que pensava, que ele já morreu, que pensava assim, cria assim, profetizava assim. Existem tantos outros que acreditam num grande mover de Deus. À medida que o tempo do fim se aproxima, haverá um grande mover de Deus. Aqueles que são de Deus vão ser atraídos para a glória, e aqueles que não são vão se distanciar cada vez mais. Pastor, quem são os de Deus e quem não são? Você que sabe. Deus determinou? Não, você determina. Se você deseja a glória de Deus, corre para ela. Se você não deseja, corra dela.
Nós temos a nossa responsabilidade e a nossa parte nesse processo. Estamos juntos? Então o Davizinho começou o ministério de jovem. No coração dele tem essa visão: eu quero preparar uma geração que vai servir a Deus ministrando dentro da nuvem. Nós vamos criar um ambiente de glória, onde nós vamos ministrar dentro da nuvem da glória de Deus. Nós não vamos apenas tocar, nós vamos ministrar dentro. Vamos viver dentro dela. A presença de Deus é algo normal e natural. É um ambiente. Assim como há ambientes preparados para os demônios, também há ambiente preparado para o Espírito de Deus operar. Onde existem corações famintos e desejosos da glória de Deus, esse é o ambiente que o Espírito Santo vem. No dia que Pedro entrou na casa de Cornélio, e ele abriu a boca e começou a falar, o Espírito Santo veio, e veio forte sobre a família de Cornélio, sobre os amigos de Cornélio, sobre os convidados do Cornélio. E depois que isso aconteceu, Pedro disse: estou certo que onde houver um coração contrito e quebrantado, não despreza Deus. Deus não despreza. Ou seja, Deus é atraído por corações contritos e quebrantados. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, lá estava uma família e amigos da família, desejosos, sequiosos de Deus, ao ponto de um anjo de Deus descer do céu, dizendo: eu conheço o pregador que vai destravar o céu sobre você, manda chamar ele, o endereço dele é esse. Porque havia corações famintos e sedentos por Deus. Como existe um ambiente preparado para os demônios, existe um ambiente preparado para a manifestação do Espírito de Deus. Uma igreja que não experimenta o mover do Espírito é uma igreja que já morreu. Então a irmã Catherine Kuhlman diz: todos podem ter uma grande experiência na operação do Espírito Santo. Diga comigo: todos podem ter. Qual é a observação? Ela diz: contanto que estejam dispostos. Dispostos a quê? A negar-se a si mesmo, a mortificar o seu ego a cada dia e em cada circunstância. Negar-se nesse sentido tem início quando a pessoa tem o firme propósito de seguir a Deus em todos os dias da sua vida. Ou seja, a vida no Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo, é uma experiência que desfruta aqueles que decidiram seguir a Deus. Aqueles que não estão em cima do muro. É aqueles que dizem: eu quero Deus. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Tem uma moça que noivou aqui na igreja, e o rapaz de repente começou a entrar em crise: eu não sei se eu quero. E a noiva está sofrendo. É desagradável, é deselegante, é estúpido esse tipo de comportamento. Esse mesmo comportamento nós temos com relação a Deus. Eu não sei muito se eu quero Deus. Eu estou meio indeciso assim. Não, esse tipo de situação não vai desfrutar de experiências com o Espírito Santo. A irmã Catherine Kuhlman diz: contanto que você esteja disposto a negar-se a si mesmo, a mortificar o seu ego cada dia, em cada circunstância. E negar-se tem início quando você toma a firme decisão, o firme propósito de seguir a Deus todos os dias da sua vida. O que Catherine Kuhlman mais ambicionava era ser leal a Deus. Lealdade para aqueles que são chamados ao ministério é expressar mediante todos os seus atos e decisões, nunca se desviar do chamado de Deus. Quando alguém se dedica a realizar seus próprios propósitos, suas próprias coisas, seus próprios planos, suas próprias ideias, a sua lealdade a Deus começa a mudar. Catherine não dava resposta quando ela não tinha resposta, porque ela tinha a sensível consciência de nunca entristecer o Espírito Santo. Eu não vou falar sobre algo que eu não sei. Se ela percebia o freio no seu coração, ela disse: eu não sei. Mas você é pastora, tem que saber. Não, eu não sei. Porque ela tinha um firme propósito: eu não quero entristecer o Espírito Santo.
ela não queria entristecer o Espírito Santo, sempre se conscientizou de que um dia estaria diante de Deus e que prestaria contas do seu ministério. Ela tinha uma consciência firme. Então, o que eu gosto dessa irmã é sobre essa ideia de que todos podem ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, contanto que esteja disposto a pagar um preço. Porque existe um preço, existe uma carne a ser negada, existe um tempo de dedicação, existe um tempo de cavar, existe um tempo de construir. O Espírito Santo diz: eu preciso de você essa noite. Você diz: estou com sono. Preciso de você para tal coisa, eu não posso. Não é assim que acontece? Muitas pessoas a gente chama para servir na igreja e elas se apresentam dizendo: eu não posso, eu não tenho condição de fazer. Bem, você está dizendo isso para mim, mas Deus sabe se você pode ou não. Então há uma mentira entre nós, mas aquele que conhece todas as coisas sabe que o seu coração está dizendo: eu não quero. O coração de Kathryn Kuhlman tinha um firme propósito, dizendo: eu não vou ser desleal a Deus. Eu vou ser leal a Deus, ao seu chamado, aquilo que Ele quer de mim. Eu vou viver a vida de Deus. Então, a vida no Espírito Santo está intimamente ligada a uma decisão de obediência. Percebe isso? Firme decisão de obediência. Jesus então está dizendo o seguinte: quer se relacionar com o Espírito Santo? A relação é simples, é obediência, é lealdade. A regra simples é essa: lealdade. Porque se você me amar, você vai querer fazer o que eu mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, relacionamento de profundidade com Deus parte desse princípio, uma decisão firme de obediência. O que o Senhor quer de mim? Uma vez eu conversando com um pastor, e eu sugeri a ele fazer essa pergunta diante de Deus, porque eu achava que ele não deveria ser pastor. No meu entendimento, na minha percepção de cara, tu não é pastor, por que tu está se metendo nisso aí? Aí eu disse para ele: por que você não pergunta a Deus o que Ele quer de você? Ele disse: eu tenho medo de fazer essa pergunta. Ou seja, no íntimo ele sabia que ele não foi chamado para fazer aquilo, mas ele queria fazer. Não é assim que funciona. A lealdade e a obediência parte do princípio de saber: Pai, o que você quer de mim? E uma vez sabendo isso, ser leal até a morte. Estamos juntos? Então percebe? A experiência do Espírito Santo vai por aqui. E aí vai acontecer o seguinte: mas você vai perder muitas coisas. Pois isso é lealdade. Quando você casa, você não fica leal ao seu esposo e à sua esposa, e com isso você não perde um monte de outras coisas? Sim ou não? São escolhas. A lealdade, ela implica prejuízos. É como aquela ilustração que Jesus falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que procurava joias preciosas. Ele encontrou uma joia preciosa, escondeu a joia, foi em casa, vendeu tudo que tinha, comprou a joia. Aliás, comprou o campo para ganhar a joia que estava escondido naquele campo. O que é que isso significa? Que para você ter a joia, você abre mão de tudo aquilo que é periférico, de tudo aquilo que agora está em segundo plano, por causa da preciosa joia. A unção do Espírito Santo é uma preciosa joia. Para tê-la, é preciso abrir mão do seu campo, das suas riquezas, dos seus confortos, dos seus tesouros. Tem um texto, por exemplo, em Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Cadê você, meu filho? Que diz assim: Levíticos capítulo 10, versículo 3: Disse Moisés a Arão:
Isto é o que o Senhor falou: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão guardou silêncio. Olhe isso. O Senhor está dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim. Só existe um jeito da gente glorificar a Deus. Como é? Se achegando a Ele. Serei santificado naqueles que se achegarem a mim. À medida que eu me aproximo de Deus, eu crio um ambiente onde Deus vai ser glorificado, onde Deus vai ser exaltado. Chegaram, pois, versículo 5. Chegaram, pois, e levaram-nos como estavam, nas próprias túnicas. Versículo 6. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, disse assim: não descubrais a cabeça, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra do Senhor. Versículo 7 diz assim, repetindo: não saireis da porta da tenda da revelação. Isso aqui é a ordem que o Senhor estava dando para os filhos do sumo sacerdote Arão, ok? Quem eram esses caras? Aqueles que serviam a Deus no altar. E o Senhor diz para eles: não saia da porta da tenda da revelação. A tenda da revelação era o lugar onde Deus vinha. Era uma tenda, era um quartinho de guerra de Moisés. Era o quartinho de guerra de Moisés, é o quartinho de oração de Moisés. E qual era a palavra de Deus para os filhos do sumo sacerdote? Não saia da tenda da revelação. Sim ou não, gente? Amém? Não saia da tenda da revelação. Por quê? Porque este é o seu lugar. Aqueles que querem glorificar a Deus e santificar a Deus, existe um lugar que é seu. E qual é este lugar? A tenda onde Deus habita. É um lugar. Agora veja só: não saia da porta da tenda da revelação para que você não morra. Ou seja, não é boa ideia deixar a comunhão com o Espírito Santo. Porque se você faz isso, ele diz, você vai morrer. É por isso que às vezes eu digo para vocês aqui, que aqueles a quem Deus chama, Deus estraga. Você não se adequa mais a muitas coisas aqui da terra. Não se adequa. Eu queria ser como eu sou adolescente. Eu queria ser como os meus adolescentes. Não rola. O que enche o seu coração é outra coisa. O que te enche de desejo é outra coisa. O que te enche de paixão pela vida é outra coisa. Não dá, Deus te estragou. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, você que foi chamado, pense nas coisas de cima. Porque tua vida está escondida agora em Deus. Ou seja, você não vai encontrá-la buscando em nenhum outro lugar. Ela está escondida em Jesus. E à medida que você entra nele, se aproxima dele, Jesus começa a te mostrar: essa é a tua vida, alimenta-te dela, desfrute dela. É lindo, amados. É lindo. Esses dias chegou o entendimento sobre comida de demônios. Pecado é comida de demônio. Desobedecer a Deus é comida de demônio. Eles se alimentam disso. Nós já falamos aqui uma outra vez sobre o Éden. No Éden, o diabo se apresentou a Eva como uma serpente que falava. Ele se manifestou como uma serpente que falava. E o Senhor depois amaldiçoou a serpente, dizendo: você vai comer do pó da terra. Aí diz que quando chega em Apocalipse, aquela serpente do Éden agora é um grande dragão. E dizem que o que aconteceu foi que
ele se alimentou daquilo que os homens fizeram, de tal modo que a serpente cresceu e engordou e ficou violenta e virou um dragão. Eu sei que isso é estúpido o que eu estou dizendo, mas é uma figura para você entender. No Éden, ele era uma serpente. No Apocalipse, ele é o dragão. Significa dizer que por milhares de anos ele se alimentou do pó da terra, que são as obras e as ações da carne, que é aquilo que o homem distante de Deus faz. O diabo se alimentou e ficou cada vez mais forte e se tornou o grande dragão no Apocalipse. Então por que o Senhor fala que o caminho para ter intimidade com o Espírito Santo é um caminho de obediência? Existe comida de demônios. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava na casa do pai, se alimentava da comida do pai, se vestia das roupas do pai, desfrutava de filiação com o pai, mas ele desejou ficar distante do pai, e o pai disse: pode ir. Às vezes as pessoas pensam assim, porque eu trabalho com os meus irmãos muito à vontade. Se eles dizem eu quero ir, eu digo vá em paz e que Deus te abençoe. Aí as pessoas: pastor, o senhor não ama a gente? Não, eu amo tanto que deixo você livre. E eu aprendi isso com quem? Com Deus. Porque o amor de Deus nos torna livres. Quem aprisiona é o diabo. Quem coloca canga no pescoço e diz você vai me servir, eu vou te quebrar, é o diabo. Deus não. Se você quiser vir após mim, venha. Se você quiser ficar, fique. Mas decida. Porque quem comigo ajunta, ajunta. E quem comigo espalha, espalha. Não há como ficar paquerando uma coisa ou outra. A relação pastoral é uma relação de coração. Se você não entende isso, você não entende o que é pastorado. O que é fazer parte de uma igreja. É uma relação de coração, não é de imposição. Você não existe para dar dinheiro ao pastor e à igreja. O pastor existe para te enriquecer. É diferente. É diferente. E eu gosto é disso, irmãos. Eu gosto é dessa percepção. Se você não é enriquecido, então você não está sendo pastoreado. Porque é impossível alguém estar recebendo do dom de Deus e não prosperar. É impossível. Avança, prospera, estruturas se quebram, as coisas melhoram, luz chega, discernimento chega, velocidade chega. É o processo normal. É isso que eu creio. Mas é uma relação absolutamente livre. É uma relação de coração. Jesus disse: se vocês quiserem ir, vão. Eles disseram: como que eu vou? Se aqui tem palavra de vida eterna. Então é estúpido você estar num lugar que recebe palavra de vida eterna dizendo: não quero fazer parte disso aqui não. É estúpido isso. Não quero fazer parte desse negócio. Isso é estupidez. Estamos juntos? Então o filho pródigo foi: eu quero o divórcio. E o pai deixou ele ir. E ele foi. Durante os primeiros meses foi tudo certo, gastou o que tinha. Mas ele chegou num ponto de desejar comida de porcos. Isso é comida de demônio. Porcos é um animal imundo, sujo. E você percebe que muitas vezes Jesus chegou num ambiente e chamou o espírito demoníaco de espírito imundo e sujo. É uma característica dele. Então quando o filho pródigo se distanciou do pai, ele desceu tão profundo que onde ele foi, ele desejou se alimentar da comida dos demônios. Veja a que nível a nossa queda chega. Desejar comida de demônios e não discernir que está comendo comida de demônios, quando antes você comia na mesa do pai. Estamos juntos? Por isso que Jesus fala: quer ter experiência com o Espírito Santo? Quero. Santidade. Sem isso não vai rolar.
Você, como diz o irmão Luciano Subirá, você não beberia uma garrafa de água mineral com 2 gotas de esgoto. Não, mas é água mineral, é puríssima. Tem 2 gotas de esgoto, você não quer. Você quer água 100% pura. Deus é do mesmo jeito. Se tiver 2 gotas, Ele diz: eu não quero essas 2 gotas. Isso contamina você. Isso interfere na nossa relação. Isso não dá certo. Eu quero você por inteiro. Por isso que a irmã Catherine Kuhlman fala: você pode ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, sempre, para sempre, o tempo todo. A pergunta é: está disposto a negar-se? Do que você está disposto a abrir mão para comprar a preciosa joia? Essa é a pergunta. Então, a palavra de Moisés para os filhos de Arão foi: não saia da porta da tenda da revelação para que você não morra. Por quê? Ele disse: porque está sobre vocês o óleo da unção do Senhor. Essa é a razão porque você não pode se distanciar da porta, da tenda onde Deus se manifesta. Por causa da unção. A unção te estraga. Você agora só presta para Deus. À medida que você se distancia de Deus, você morre por dentro, você atrofia por dentro, você grita por dentro. A angústia consome por dentro. Como dizia Davi: a minha angústia me consome de dia e de noite, os meus ossos estão ressecados. Porque é isso que acontece. Falou também o Senhor, versículo 8, a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Isso é estatuto perpétuo. Para que não morrais, isso é estatuto perpétuo. Será isto para vossas gerações, para as vossas gerações. Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos do Senhor. Por que é que eu preciso estar na tenda da revelação? E por que é que eu não posso comer coisa imunda? Por que é que eu não posso beber bebida forte? Ele diz: por causa da unção. Para que vocês não morram. E para que vocês ensinem a nação de Israel como servir o Senhor. Estamos juntos? Então Deus está levantando uma geração que vai ensinar como servir o Senhor, como adorar o Senhor. Se alguém quiser servir ao Senhor, pergunta a quem? Você vai dizer: procura o pastor. Não, queridos, procura você. Por quê? Porque você sabe o caminho, porque você está no caminho, porque você está na tenda da revelação. Não é o pastor, é você. Ele diz: o óleo está sobre você. E por causa disso, não saia da tenda da revelação. Não saia do lugar onde a presença de Deus enche o ambiente. Estamos juntos? Então veja só. Nosso tempo já está quase encerrando. Abre comigo Jeremias. Jeremias capítulo 2. O Senhor diz assim, Jeremias 2, versículo 13. O Senhor diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Vocês já se desconectaram de mim? Ainda aguenta um pouquinho? Luquinha pode ministrar mais, viu? Não dorme não, Vaz. Deixa o fogo aceso aí. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Para ter relação com o Espírito Santo, precisamos de quê? Obediência. Sim ou não? Então veja o que o Senhor diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Diz: o meu povo fez 2 maldades.
meu povo fez duas coisas horrendas. E o que foi? Ele disse: me abandonaram. Me abandonaram, me deixaram um manancial de águas vivas. E isso, amados, é uma figura do Espírito Santo. Ok? Me abandonaram, manancial de águas vivas. Me deixaram e cavaram para si cisternas. Mas são cisternas rotas. Cisterna rota é cisterna rachada, que não retém água. O que é que significa dizer? Que por causa da graça de Deus, Ele derrama, e derrama, e sempre derrama. O seu rio nunca para de fluir. Mas onde é que está o problema? Eu não retenho nada. O rio de Deus passa por mim e vai. Por quê? Porque eu abandonei o Senhor. O meu povo fez duas maldades: me abandonaram. E porque me abandonaram, as suas cisternas racharam. E tudo que eu mando, tudo que eu envio, não fica, vai. Não retém. É fato, querido. É assim que acontece. Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser bom, Ele não deixa de ser Pai, o Espírito não deixa de ser Espírito Santo. Ele sempre nos pega, mas nós não retemos o líquido que Ele derrama, a unção que Ele derrama, o presente que Ele derrama, porque eu deixei Deus, eu abandonei Deus. Ok? Em Lucas capítulo 5, versículo 36, nós temos a história dos odres. O que acontece com os odres? Jesus disse acerca dos odres. Vamos abrir lá? Lucas capítulo 5. Como é que a gente racha as nossas cisternas que retêm a bênção de Deus? Como é que a gente racha? Andando em desobediência, em deslealdade a Deus. As nossas cisternas racham. Lucas capítulo 5, versículo 36. Propôs Jesus uma parábola, dizendo: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para costurar um vestido velho. Do contrário, não somente vai se rasgar o novo, mas também o pedaço do... Enfim, vocês entenderam. Mas o que eu quero mesmo é o versículo 37. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Digam isso comigo, por favor. Vinho novo se coloca em odre novo. Quem são esses odres? Eu e você. Para pegar o novo de Deus, que é a manifestação do Espírito Santo, Ele está dizendo: o seu odre precisa ser novo. Vocês estão comigo? Aquele odre velho, distante de Deus, rebelde contra Deus, afastado de Deus, deve ser eliminado. E se deve construir um odre novo para receber o novo de Deus. Então percebe o que Jesus está dizendo. Se você quer desfrutar da intimidade com o Espírito Santo, você precisa de obediência. Porque a vida anterior não vai funcionar nessa nova dimensão que Deus quer levar. Eu preciso jogar fora meu odre velho e criar um odre novo, restaurado, para que Jesus venha encher. Ele disse: porque se você não fizer isso, você vai estragar a unção.
O novo de Deus vai chegar e não vai ficar. Porque as rachaduras do odre velho vai deixar vazar tudo. Escute, no Salmo de número 119, versículo 83, o salmista Davi diz assim, ele diz assim: pois tornei-me como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus mandamentos. Por favor, repete isso comigo. Ele diz: eu me tornei como odre na fumaça, mas eu não me esqueci dos teus estatutos. O que é que significa isso? Odre na fumaça é um odre novo. Vocês estão comigo? Eu estou diante do Senhor, Davi está dizendo, como um odre novo. O odre é feito de couro de cabrito. Então você há de concordar comigo que quando se cria o odre, ele tem cheiro de carne, a melhor, catinga de carne. O couro tem catinga de carne. Estamos juntos aqui? Você compreende a figura? Para que a catinga da carne saia, o que é que se faz? Pega aquele couro e coloca perto do fogo. Você compreende que o fogo é Deus? Como é que eu faço para minha carne deixar de feder? Como é que eu faço para criar um ambiente saudável para receber o Espírito Santo? Ele diz: fica perto do fogo. Quanto tempo? Fica lá. E o que mais? Fica na fumaça. A fumaça é uma representatividade da presença. Fica na presença, fica perto do fogo. Deixa ele te queimar. Porque essa carne nojenta, essa carne imunda, essa natureza adâmica, ela tem que desaparecer. O odre velho tem que morrer, tem que ser jogado fora, porque o novo de Deus precisa de um odre novo. Então Davi estava dizendo: Senhor, eu sou como um odre velho, aliás, um odre novo, colocado na tua fumaça. Queima, Senhor. E enquanto isso acontece, ele diz: eu não rejeitei os teus estatutos, eu estou agarrado com eles. Ou seja, Deus está no processo. Deus está removendo coisas. Eu já atendi pessoas lá em casa, no nosso humilde, como é o nome? Gabinete. Isso aí é chique. Nós atendemos uma pessoa e depois que eu ouvi bastante, a gente foi pontuar algumas coisas, ela disse: eu não quero ouvir mais. Eu já ouvi tanto. Eu já ouvi tantos psicólogos. Eu já ouvi tanto terapeuta. Aí eu disse para ela: e nem eu quero te falar mais, porque já passou o tempo de ouvir. Chegou o tempo de queimar. Porque tem coisas que eu não vou mudar em você. É coisa entre você e Deus. Porque essa dor, porque esse grito, porque esse desespero, porque a vida sem sentido é conflito entre você e o Criador. Marido não resolve, sexo não resolve. É o Criador em você, irmão. Todo homem, disse o pastor Cote, tem 3 livros. Um é o livro do chamado. Deus chamou você no ventre da mãe. Eu o chamei. Quando você era substância sem forma, eu escrevi a teu respeito. É o livro do chamado. Você tem um chamado. Segundo livro que todo homem tem. Deixa eu ver se eu me lembro. Um é o livro do chamado, é certeza. Melhor dizendo, primeiro é a Bíblia, perdão. Qual é o primeiro livro de todo homem e de toda mulher? Bíblia. Você nunca vai chegar no nível de Deus se você rejeita a Bíblia.
A Bíblia revela quem Jesus é. Jesus falou: examine as Escrituras, porque elas testificam de mim, e é nelas que vocês vão encontrar vida eterna. Amados, é você e a Bíblia. Não é coisa de você dizer: a minha igreja permite tal coisa ou proíbe. Não, não se trata disso. Se trata de você e a Bíblia. E a Bíblia falar com você dizendo: isso está errado, tire da sua vida. Não é pastor falando, é você e a Bíblia. Todo homem tem 3 livros na vida. É a Bíblia. Examine as Escrituras, porque você vai encontrar nela vida eterna. Salmista Davi diz: medita nela dia e noite, e você vai ser próspero e frutífero. Vai ser árvore abundante, plantado junto de ribeiros. Na ocasião própria vai dar fruto, folha não vai secar. As estações da sua vida não vão ser rompidas, vão acontecer. Não vai se atrasar. O fruto não vai vir minguado, ele vai vir no tamanho certo. Por quê? Porque eu fiz da palavra do Senhor o alimento do meu coração. Primeiro livro de todo homem é Bíblia, porque ela vai nos ensinar qual é o caminho de Deus. Davi falou: é lâmpada para os meus pés. A Bíblia diz: se você andar na luz do Senhor, você vai andar em justiça. A Bíblia é o livro da justiça de Deus. Ande nela e você terá luz para os seus pés. O segundo livro que todo homem tem é o livro do chamado. Quando você estava sendo gestacionado no ventre de sua mãe, o Senhor começou a costurar você, a desenhar você, o seu tamanho, a sua cor, o seu cabelo, cor de olho, tudo, por causa do seu chamado. Você nasce no Brasil com o olhinho puxado, com o cabelo liso. Por quê? Tem propósito. O Senhor fez você bem baixinho e você diz: odeio minha altura. Tem propósito. Tem lugares que só o baixinho entra. Cor dos seus olhos, cor do seu cabelo, o seu tamanho, a sua inteligência, os parafusos a menos que você tem, tudo tem propósito. Tem pessoas que têm parafuso demais, como eu, e tem pessoas que têm parafuso de menos, como você. Mas eles existem com um propósito. É para você entrar em lugares que o que tem parafuso demais não entra. Todo homem tem um livro, que é o livro do chamado. Isso tem a ver com você e o Criador. E à medida que nós nos distanciamos do livro do chamado, nós entramos em crises. Para que as crises estão lá? Para chamar você de volta. Para você entender que o trem está fora do trilho. E porque está fora do trilho, eu tenho que fazer algo, porque eu não aguento de dor, de angústia, de desespero. Terceiro livro que todo homem tem é o livro das obras. O livro de Apocalipse diz que quando nós estivermos diante do Senhor, toda a terra estiver diante do Senhor, Ele vai abrir os livros. E aqueles livros são os livros das obras. Nós não nos livramos daquilo que fizemos. Nós seremos julgados não só pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de fazer. São os livros das obras. Você já pensou por que nós estamos aqui? Às vezes eu entro em crise. Aliás, muitas vezes eu entro em crise. Porque precisa de sentido, amados. A vida precisa de sentido. Uma razão não faz sentido. Nós vivemos 70 anos e passa rápido. E depois que passou a gente morre e vai embora. Qual o sentido de tudo? Se nós não vivermos o chamado, se as nossas obras no final da vida não forem as obras que nós deveríamos ter feito, nós vamos ter problema. São 3 livros que estão diante de nós: a Bíblia, o livro do chamado e o livro daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Estamos juntos? Então veja, Davi, vou encerrar, falta o que agora? Ministério de Louvor, vem para cá, para dizer que nós vamos encerrar. Eu espero que te abençoe alguma coisa isso aqui que nós estamos conversando. Você entende que para o vinho novo chegar, eu preciso ser um odre novo.
Tem coisas que eu tenho que jogar fora. Tem decisões que eu tenho que tomar. Eu tenho que ser rigoroso com Deus. Eu tenho que ter uma lealdade profunda no meu coração com relação ao que Deus quer de mim, sim ou não? Fala, Senhor, e o teu servo ouve. Estão comigo? A oração de Maria. Você vai ser mãe, Maria. Como que eu vou ser mãe se eu não tenho marido? Resposta do céu: virá sobre ti o poder do alto e vai fazer o que você não pode. Maria diz: é assim é. Então eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Preste atenção à frase dela: eis aqui a serva do Senhor. O servo não faz o que quer, mas o que o seu Senhor quer. Sim ou não? Isso faz toda a diferença. Você é servo de Deus? Sou. Faz o que Ele quer? Não. Então esquece, não é servo. Você compreende isso, irmãos? Jesus, olha só as declarações dele: se você me amar, você guarda os meus mandamentos. Isso é o que? Obediência. O servo faz isso. Ele faz o que o seu Senhor mandou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Se permanecer em mim, a minha palavra em você. Se guardar os meus mandamentos, você permanece no meu amor. Se sois meus amigos, vocês vão fazer o que eu mando. Isso é obediência, é servo. Eis aqui a serva do Senhor. É a primeira declaração dela. Depois: cumpra-se em mim, do jeitinho que a tua palavra foi escrita a meu respeito. Eu me entrego, eu me consagro. Amados, e é isso que significa a palavra santo. A palavra santo significa totalmente dele, totalmente consagrado, totalmente entregue para cumprir a sua vontade. Isso é o que significa santo. Lindo isso, sim ou não? Lindo. Então eu sou um odre novo. Meu povo fez duas maldades: me abandonaram e construíram para si cisternas que não retêm o que eu mando para eles. Meu povo me abandonou e fez duas maldades: me deixaram e criaram para si cisternas que não retêm o que eu derramo sobre eles. Jesus fala: se você quer vinho novo, precisa de odre novo. Como que se faz odre novo? Coloca perto do fogo. Durante quanto tempo? Não interessa. A catinga da carne tem que sair. Quando a catinga da carne sair, significa dizer que já está bom. Um garotinho chegou para o pai, aliás, para o avô. Ele estava no rio com um odre novo, que ainda não tinha passado pela fumaça, e estava colocando água. O avô chegou e disse: menino, o que é que você está fazendo? Você não sabe que o odre tem que passar pelo processo da fumaça, tem que passar pelo processo do fogo, tem que passar pelo processo do tempo, tem que passar pelo processo da resistência. Por que que precisa passar na prova do tempo e passar na prova da resistência? Por causa daquilo que vai ser derramado dentro. Prova do tempo e prova da resistência. Menino, você não sabe que não pode colocar água se não passou pela prova do tempo e pela prova da resistência? O menino respondeu: eu só queria saber o que é que acontece com a água quando a gente coloca num odre que não passou pelo teste do tempo e da resistência. O velho disse: você vai estragar a água. E pior, você vai estragar o odre. Não vai se aproveitar nem a água, nem o odre. Vão se perder os dois. Foi isso que Jesus falou. Por causa da unção, não saia da tenda da revelação. Por causa da unção. Porque se você sair, morre. Vai se estragar o unguento precioso e vai se estragar o templo que é você. Amém. Que Deus abençoe vocês.